Olá, muito bom dia. Segunda-feira, dia 14 de dezembro, está começando o Bahia Meio-Dia. Vamos ver os destaques dessa edição. Sem dúvidas, o principal destaque são novas fases da Operação Faroeste, que investigam supostas vendas de sentenças no Tribunal de Justiça da Bahia. E essas novas fases estão atingindo a cúpula da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Deixa eu chamar primeiro Juliana Cavalcante, trazendo as primeiras informações. Bom dia, Juliana. Oi, Jéssica, bom dia para você, para quem está com a gente nessa segunda-feira no Bahia Meio-Dia. Isso mesmo, são 35 mandados sendo cumpridos aqui na Bahia e um no Distrito Federal. São mandados de busca e apreensão e também mandados de prisão temporária. Um dos alvos aí da investigação nessas duas fases da Operação Faroeste é o secretário de Segurança Pública do Estado da Bahia, Maurício Teles Barbosa, e a chefe de gabinete da SSP, a delegada Gabriela Macedo. Já aconteceu aqui buscas pela Polícia Federal, que já saiu aqui do prédio, da sede da Secretaria da Segurança Pública. Também a Polícia Federal esteve aqui no CAB, na sede do Tribunal de Justiça. Duas desembargadoras são alvos de mandados de prisão temporária. Já os detalhes, Jéssica. Obrigada, Juliana, aí pelas informações. Então, Juliana, aí na porta da Secretaria da Segurança Pública, que foi alvo hoje, né, desta operação da Polícia Civil. Adriano Oliveira está na sede da Polícia Federal, para onde o material apreendido durante esses cumprimentos de mandados de busca e apreensão, esse material vai ser levado para a Polícia Federal. Adriano Oliveira, bom dia. Muito bom dia, Jéssica. Olá a todos. A todo momento a gente vê a movimentação entre e sai de policiais federais e policiais chegando com malotes aqui. Alguns desses materiais foram apreendidos hoje em cumprimento a 2 mandados de busca e apreensão nas residências, em 2 casas do secretário de Segurança Pública. Uma delas aqui em Salvador, no bairro de Patamares, e outra casa do secretário que fica no litoral norte. O secretário, que desde 2011 está no cargo, já a gente volta com mais informações dessa operação que começou em novembro do ano passado. Muito obrigada, Adriana. Jéssica. Até já. Já a gente se fala. Então, a Operação Faroeste, que investiga vendas de sentenças aí relacionadas a grilagens de terras na região oeste. Inclusive, na região oeste tem mandado sendo cumprido hoje. Hoje eu chamo Carlos Augusto para trazer as informações. Bom dia, Carlos. Tudo bom, Jéssica? Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Bahia Meio-Dia. Esses mandados foram cumpridos agora de manhã aqui em Barreiras. Não houve prisões na maior cidade da região oeste do estado. De acordo com as informações que a gente conseguiu levantar, os mandados foram cumpridos. Um no centro da cidade, em local que a polícia não informou, e um outro mandado de busca e apreensão num condomínio de alto padrão aqui em Barreiras. Daqui a pouquinho a gente conta mais detalhes ao vivo aqui no Bahia Meio-Dia. Jéssica. Obrigada, Carlos Augusto. Então, Carlos, Adriana e Juliana aí acompanhando esta Operação Faroeste. Já a gente tem mais informações para você que nos acompanha. Estamos também acompanhando a operação da Polícia Militar no bairro da Fazenda Grande do Retiro, já desde as primeiras horas de hoje. O bairro tem registrado muitos tiroteios. Rafael Marques vai trazer as primeiras informações desta operação. Oi, Rafael, bom dia. Isso mesmo, Jéssica, muito bom dia para você, bom dia para quem está nos acompanhando. É a Operação Coagulação. Começou logo cedo aqui no fim de linha de Fazenda Grande do Retiro. Inclusive uma base móvel da Polícia Militar vai ficar aqui pelo bairro. Essa operação, que acontece por tempo indeterminado, reúne as unidades de área, também unidades especializadas, e que vai realizar esse policiamento reforçado, não só aqui em Fazenda Grande do Retiro, mas também em outros bairros aqui da região. São mais 5 bairros que serão aí os alvos, então, dessa operação. Daqui a pouco, mais detalhes aqui no BMD. Até já, então, Rafael Marques. E olha, ontem completou um ano da chacina na região do bairro do Jardim Santo Inácio, aqui na capital baiana. 4 motoristas de aplicativo foram mortos após serem atraídos para uma emboscada. Foi um crime que chocou todo mundo, sobretudo a própria categoria, que é rotineiramente alvo de criminosos. E com essa insegurança, os motoristas trabalham com medo, até criaram grupos para compartilhar informações sobre ocorrências. Então, já a gente relembra o ano desta chacina, desta tragédia aqui no nosso estado. A gente também vai mostrar flagrantes de aglomerações em Salvador e em Barra Grande. Wanderson Nascimento, bom dia. Olá, Jéssica, bom dia para você, bom dia para todo mundo acompanhando o Bahia Meio-Dia. Pois é, viu? Fim de semana de muito sol e de muita aglomeração. Olha a situação do terminal marítimo lá de Barra Grande.
Península de Maraú. Os moradores fizeram imagens pra gente. Eles contaram que acontece isso todo fim de semana. Sábado e domingo é isso. Pier lotado, aglomeração, sem distanciamento social e dá para ver aí que ninguém está usando máscara. Detalhes dessa história daqui a pouquinho aqui no Bahia Meio Dia, Jéssica. Até já, Wanderson. E olha, moradores de alguns bairros aqui de Salvador, por onde vai passar o VLT, que vai substituir os trens do subúrbio, mas esses moradores estão preocupados com desapropriações por causa da obra. Já tem casa sendo demarcada, inclusive. Os moradores estão sem saber o que irão fazer. Já detalhes aqui no seu Bahia Meio Dia. E olha, o aeroporto de Salvador recebe hoje testes do projeto piloto do governo federal para embarque aéreo com uso de reconhecimento facial. Eu chamo Giana Matiasi com as primeiras informações. Bom dia, Giana. Oi, Jéssica, bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha. Olha, esses testes começam hoje à tarde e vão até o mês de março. Por enquanto, eles vão ser feitos aqui no portão de embarque de número 17. Vai poder participar quem tem ou carteira de habilitação através da base de dados do Detran ou quem fez aquela biometria do TSE. Mas eu volto já para trazer mais informações. Até daqui a pouco, então, Giana Matiasi trazendo essa novidade no Bahia Meio Dia. Quero sua participação. Hashtag Tamo Junto BMD. É assim que você dá a sua opinião. Você faz a Bahia inteira saber o que você pensa através das redes sociais usando a nossa hashtag. Pode vir. O Bahia Meio Dia já está no ar. Daqui a pouco a gente traz informações da Operação Faroeste. Novas fases foram deflagradas hoje. 2 desembargadoras, secretário da Segurança Pública são alguns dos alvos dessas novas fases da Operação Faroeste, que investiga venda de sentenças no Tribunal de Justiça da Bahia. Mas quero começar indo para a Fazenda Grande do Retiro. A gente sabe que a população deste bairro e de bairros vizinhos tem sofrido muito com tiroteios. A partir de hoje, a polícia faz uma operação na região. Rafael Marques está acompanhando. Rafael, o que você já apurou desse primeiro dia? Isso mesmo, Jéssica. A população aqui dos bairros da região, né, bastante assustada, né? E a polícia realizando essa operação hoje justamente para evitar o avanço desses grupos que estão promovendo essas trocas de tiros, homicídios aqui na região. São vários bairros, Fazenda Grande do Retiro, também Bom Joá, São Caetano, entre outros que estão hoje recebendo esse policiamento reforçado. Eu vou conversar aqui agora com o Coronel Machado, é o comandante que está à frente dessa operação. Né? Esse comandante é o comandante de policiamento regional aqui da capital, né, Bahia de Todos os Santos. Explica para a gente com relação ao objetivo dessa operação e também as ações que já foram realizadas esta manhã. Muito bom dia. Bom dia a todos que nos assistem. O objetivo dessa operação é tirar de circulação delinquentes que estão todos já identificados por nós, todos identificados, e nós estamos no encalço deles. Para tanto, estamos realizando incursões com viaturas, a pé, postos de abordagem, veículos, e de maneira que assim nós pretendemos alcançar esses delinquentes numa curto, mais espaço de tempo maior para poder alcançá-los. Inclusive, comandante, a gente citou há pouco, né, sobre esse avanço, né, dos grupos, do poder de fogo desses criminosos e também de ações que eles promoveram nos últimos meses, né, como outubro e também novembro. Exatamente. Nós temos registro de atuação desses indivíduos, inclusive com armas de grosso calibre, com fuzis. No dia 6, por exemplo, por volta das 23 horas, nós fizemos, inclusive, trocar tiros com esses indivíduos. Eles sustentaram fogo por mais de 5 minutos com nossas guarnições. Isso mostra a beligerância, a ousadia desses criminosos. Mas o Estado se faz presente e nós não vamos descansar enquanto não pusermos as mãos nesses indivíduos malfeitores. Comandante, eu citei aqui Fazenda Grande do Retiro, Bom Joá. Eu queria que você citasse também quais são os bairros, né, em que a Polícia Militar vai intensificar esse policiamento, né, vai então dar essa resposta a esses grupos que estão promovendo esses crimes aqui na região. Nós estamos falando de uma operação que atinge aproximadamente 18 quilômetros quadrados, né? Nós temos 78 policiais militares por turno de serviço. E uma operação conjunta com o policiamento especializado, então nós temos unidades aqui do batalhão de choque, da cavalaria, policiamento ambiental, e de modo que nós vamos sim alcançar esses elementos que têm promovido essas ações. E no dia 6 de dezembro, como disse,
nos chamou a atenção foi essa troca de tiros por mais de 5 minutos com esses indivíduos com fuzis. Isso realmente nós não podemos permitir, de modo que eles não possam instalar realmente aqui em nossa cidade. Muito obrigado, bom trabalho para você. Jéssica, daqui a pouco, você que está acompanhando o Bahia Meio Dia, a reportagem sobre a movimentação aqui na manhã de hoje, Fazenda Grande do Retiro e região. É com você. Obrigada, Rafael, pelas informações. Olha, 36 estabelecimentos foram interditados no fim de semana por descumprirem regras da pandemia, do decreto que previne a pandemia. Wanderson Nascimento vai trazer informações para a gente. A gente sabe que Rio Vermelho e Itapuã estiveram com restrições e o pessoal ainda assim se aglomerou, Wanderson? Primeiro fim de semana, Jéssica, de restrição, Sexta, sábado e domingo até 5 da tarde, tanto Rio Vermelho quanto Itapuã. Rio Vermelho, de fato, houve uma diminuição na quantidade de pessoas, até porque não tem tanta tradição das pessoas irem para a praia lá, mas em Itapuã não adiantou muito não. As pessoas foram para a praia, quando terminou ali o sol, anoiteceu, elas continuaram aglomeradas ali pela toda a costa litoral de Itapuã. Acompanhe junto comigo. Nem tinha dado 5 da tarde e quase todos os bares do Rio Vermelho já estavam fechados. Quem ainda não tinha encerrado as atividades fechou as portas pontualmente às 5 horas. Com bares e restaurantes parados, a circulação de pessoas no Largo da Mariquita diminuiu. O Largo de Dinha também ficou vazio. Já no bairro de Itapuã, as ruas registraram grande movimento de pessoas depois das 5 da tarde. Muita gente que voltava da praia e ficou por lá até o anoitecer. Os bares e restaurantes fecharam as portas e apenas aqueles que fazem entrega a delivery tinham autorização para manter as atividades. Equipes da SEDUR, CEMOP e Polícia Militar circularam pelos dois bairros para fiscalizar o cumprimento da nova determinação. No Rio Vermelho, a ação evitou aglomerações e uma barraca flagrada funcionando fora do horário permitido foi fechada. Já em Itapuã, este carro que funcionava como depósito e também ponto de vendas de bebida foi rebocado. Mas, até às 9 da noite, a circulação de pessoas era intensa, apesar da presença das equipes de fiscalização. Deu para perceber aí, Jéssica? Policiamento reforçado, fiscalização também, mas olha, em Itapuã, muita gente ainda pelas ruas, aglomerada. E deu para perceber também que chama a nossa atenção é que a maioria absoluta da população não estava usando máscara, que a gente sabe que é um equipamento extremamente importante nesse momento da pandemia do novo coronavírus. Jéssica. Obrigada, Wanderson, pelas informações. Você que está nas regiões de Feira de Santana, Itabuna e Vitória da Conquista, fique agora com as notícias locais e já já a gente volta a se encontrar. Bom, por aqui a gente segue acompanhando a sexta e sétima fases da Operação Faroeste, que foram deflagradas hoje. A polícia investiga suposto esquema de venda de decisões judiciais por juízes, por desembargadores aqui do Tribunal de Justiça da Bahia, com participação de pessoas que trabalhavam em outros poderes, com suposta participação de outros servidores. Foi a cúpula da Secretaria da Segurança Pública, que hoje se tornou alvo desta operação. Eu volto a falar com Juliana Cavalcante. Juliana, o que você já tem de informação aí desta operação? Olha só, Jéssica, pessoal de casa, policiais federais estiveram aqui na sede da Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia, que fica no CAB. Eles fizeram buscas e apreensão de material, saíram daqui levando muitos malotes. Vários policiais, que estiveram aqui durante toda a manhã, chegaram bem cedo, por volta das 6 horas. Os policiais federais também estiveram na sede do Tribunal de Justiça, que também fica aqui no CAB, bem pertinho aqui do prédio da SSP também. Por lá, eles também fizeram buscas e saíram levando malotes também. Lá no TJ foram pelo menos 15 policiais em 5 carros que saíram aí levando material apreendido para investigação. Olha só, são alvos dessas fases aqui da Operação Faroeste, 2 desembargadoras que tiveram mandados de prisão temporária expedidos pelo ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça. São as desembargadoras Ilona Márcia e Lígia Ramos. O secretário da Segurança Pública, Maurício Teles Barbosa, é alvo da investigação, junto com a chefe de gabinete da SSP, a delegada Gabriela Macedo. São investigados possíveis crimes de corrupção ativa e passiva, lavagem de ativos, evasão de divisas, organização criminosa e tráfico de influência. Olha, a Operação Faroeste ela foi deflagrada pelo Ministério Público Federal em novembro do ano passado, para apurar a existência
existência aí de suposto esquema de venda de decisões no Tribunal de Justiça do Estado com o envolvimento de juízes, desembargadores e membros de outros poderes. Vamos ver na reportagem. As investigações do Ministério Público Federal apontam que o esquema criminoso foi criado por Adailton Maturino dos Santos, que passou a contar com a participação de magistrados. O esquema consistia na legalização de terras griladas no oeste do estado. Na primeira fase da operação, em novembro do ano passado, foram afastados o presidente do Tribunal de Justiça, Gesivaldo Brito, os desembargadores José Olegário Monção Caldas, Maria da Graça Osório e Maria do Socorro Barreto Santiago, além dos juízes de direito Marivalda Moutinho e Sérgio Humberto Sampaio. Sérgio Humberto terminou preso no dia 23 de novembro. No dia 30 de novembro, foi presa a desembargadora Maria do Socorro Barreto. Segundo o Ministério Público Federal e a Polícia Federal, a desembargadora estava destruindo provas e desobedecendo a ordem de não manter contato com os funcionários do tribunal. A operação teve outras fases, com prisões preventivas e temporárias. Uma delas em março, quando outra desembargadora foi presa. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Og Fernandes, relator da Operação Faroeste, determinou a prisão da desembargadora Sandra Inês Moraes Rucciolelli Azevedo e a afastou do cargo pelo período de 1 ano. Com o aprofundamento das investigações pelo MPF, foi descoberto também o envolvimento de integrante do alto escalão e de servidores do Ministério Público do Estado, de servidores da Secretaria de Segurança Pública do Estado e de advogados. Entre os alvos da operação de hoje, o secretário da Segurança Pública, Maurício Barbosa, e a chefe de gabinete da SSP, delegada Gabriela Macedo. Também por decisão do ministro Og Fernandes, foram presas hoje 2 desembargadoras do Tribunal de Justiça da Bahia, Ilona Márcia e Lígia Ramos. A ex-chefe do Ministério Público do Estado e indicada para ser conselheira do Conselho Nacional do Ministério Público, Ediene Lousado, foi afastada das funções como promotora de justiça. Pois é, você viu aí um resumo dessa operação, a Operação Faroeste, que começou em novembro do ano passado. Nessas 2 fases, 6ª e 7ª fases da operação, o STJ determinou o afastamento das funções públicas de todos os investigados. Nós já procuramos o secretário da Segurança Pública, Maurício Teles Barbosa, também procuramos a assessoria de comunicação da Secretaria de Segurança Pública para falar, para tentar confirmar o afastamento do secretário, mas ainda não tivemos retorno. Jéssica. Obrigada, Juliana, pelas informações. Nós entramos em contato também com os gabinetes dos desembargadores, das desembargadoras citadas na reportagem, mas não tivemos respostas. O Tribunal de Justiça diz que apoia as investigações do Ministério Público Federal. Diz ainda que o Superior Tribunal de Justiça é o órgão competente para avaliação das provas e aceitação ou não da denúncia, portanto, capaz de esclarecer todos os fatos. A gente procurou o STJ, mas fomos informados que eles não vão divulgar informações sobre ações originárias em segredo de justiça. Sobre o afastamento da promotora Ediene Lousado, nós procuramos o Ministério Público da Bahia, mas ainda não recebemos resposta. Estamos apurando e trazendo informações. Já já a gente traz aqui o nome do substituto aí para a Secretaria da Segurança Pública durante o afastamento do secretário Maurício Barbosa. Já já eu volto a falar com Juliana Cavalcante. Vamos agora até a sede da Polícia Federal. Adriana Oliveira está acompanhando a movimentação por lá desde cedo. Adriana. Jéssica, a gente acaba de ser informado o nome do substituto, que na verdade é o subsecretário que toma posse e assume o cargo de secretário de Segurança Pública, o Ari Pereira de Oliveira. Informações da Secretaria de Comunicação do Estado, e nós entramos em contato desde cedo, só agora há pouco que a Secretaria de Comunicação confirmou que o afastamento do secretário de Segurança Pública afastado, Maurício Teles Barbosa, que estava no cargo desde 2011, está afastado por 1 ano. O governo do estado também informou que está tomando ciência do processo, do caso, para tomar as medidas cabíveis. Aqui na Polícia Federal no Taigara, durante toda a manhã, foi uma movimentação grande de agentes federais chegando aqui com malotes. A gente também acompanhou a chegada aqui de 2 senhoras chegando com malas dentro de viaturas
padronizadas da Polícia Federal. Agora há pouco chegou, mais ou menos, tem uns 15 minutos que esta segunda senhora chegou aqui e foi escoltada por policiais federais, entrou aqui no prédio e a gente sabe que tem também, além dos 36 mandados de busca e apreensão que estão sendo cumpridos em Salvador e outras 3 cidades da Bahia, entre elas Catu, tem também os mandados de prisão temporária contra 2 desembargadoras. E hoje pela manhã a polícia esteve em 2 casas do secretário de Segurança Pública, Maurício Teles Barbosa. Uma que fica aqui em Salvador, no bairro de Patamares, são mandados de busca e apreensão. E a polícia também esteve em outra casa do secretário Maurício Barbosa, que fica no litoral norte, em Sauípe. Todo o material, os malotes, estão sendo trazidos para aqui, para a Polícia Federal. Até já, Jéssica. É daqui a pouco, então, Adriana Oliveira trazendo informações aí dessas novas fases da Operação Faroeste. A polícia também cumpriu mandados em Barreiras. A gente vai para lá trazer mais informações com o nosso repórter Carlos Augusto. Oi, Carlos. Tudo bom, Jéssica? Voltamos a falar ao vivo. Nós estamos em frente à sede da Polícia Federal aqui em Barreiras, onde o dia foi de muito movimento, amanhã, por conta desse cumprimento de 2 mandados de busca e apreensão aqui na maior cidade da região oeste. Lembrando que não houve prisões em Barreiras, foram apenas apreendidos documentos. Pelo que a gente conseguiu levantar os dados, as informações que foram passadas para a nossa equipe de reportagem, quem está fazendo esse trabalho de cumprimento dos mandados é uma equipe que veio do estado de Tocantins. A informação também que nós recebemos é que o delegado-chefe da Polícia Federal aqui de Barreiras, Emerson Fonseca, não está na cidade. O trabalho dele foi requisitado por uma equipe para que ele fosse até Salvador e ajudasse no cumprimento dos mandados que foram feitos hoje pela manhã. Os 2 mandados de busca e apreensão que foram feitos em Barreiras aconteceram num escritório no centro da cidade, que não teve o nome divulgado, e num condomínio de alto padrão, que fica aqui em Barreiras, na saída para o município de São Desidério. Todos os mandados foram cumpridos por determinação expressa do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Og Fernandes. Jéssica. Obrigada, Carlos Augusto. O ministro Og, inclusive, considerado um ministro linha dura aí do STJ. Já já a gente vai explicar, né, esses bastidores da operação. Mas eu quero trazer aqui a lembrança de 1 ano da chacina que ocorreu ali na região do Jardim Santo Inácio, em Salvador. 4 motoristas por aplicativo foram brutalmente assassinados depois de uma emboscada. Esse foi um caso que marcou muito a nossa Bahia e também os trabalhadores da categoria, que ainda hoje vivem com medo de trabalhar. Esse homem, que não quer ser identificado, trabalha como motorista por aplicativo há 3 anos e meio. Dirige dia e noite para sustentar a família. Não mostra o rosto, com medo da violência da qual já foi vítima durante o trabalho. Eu recebi uma chamada da principal de Cajazeiras para poder levar para o Pernambués. Aí quando eu chego lá, ele embarcou no banco no fundo. Eu até estranhei. Assim que eu saí com o carro, ele pegou, puxou a pistola e apontou para mim. Peguei, deu o celular a ele, ele pediu dinheiro, desceu na mesma rua, logo em frente. Não é de hoje que motoristas por aplicativos são alvos de criminosos. Ontem, dia 13 de dezembro, completou 1 ano da morte de 4 motoristas que foram atraídos para uma emboscada e assassinados por bandidos no bairro Santo Inácio. Sávio da Silva Dias, Alisson Silva Damasceno, Daniel Santos da Silva e Genivaldo da Silva Félix receberam chamados para corridas que começariam no bairro, mas todos foram levados para um cativeiro, onde foram torturados e mortos. Um 5º motorista, que também foi vítima dos bandidos, conseguiu sobreviver porque fugiu. Quando eles tentaram pegar a pistola, foi um momento em que eu saí das amarrações, puxei o do pé e pulei só com o da boca. 1 ano depois desse episódio violento, os motoristas por aplicativo seguem clamando por mais segurança. De acordo com o sindicato da categoria, a Secretaria da Segurança Pública registra oficialmente apenas 30% do total de crimes cometidos contra motoristas por aplicativo aqui na capital. Os dados da Secretaria da Segurança Pública apontam que esse ano foram registradas 309 ocorrências contra transportes por aplicativos. Já o sindicato tem registro de 1.843 crimes contra motoristas por aplicativos. Lucas dirige para os aplicativos mais usados na capital.
Faz investimentos no veículo para conforto dos passageiros, mas tem medo de ser vítima de novo. Trabalhando como motorista, ele já ficou sob a mira de uma arma durante 8 horas, enquanto dava voltas com bandidos pela cidade. Foram 3 pessoas, levaram meu celular, valores e levaram o carro, mas o carro eu achei em questão de 20 minutos depois, mas foi bem complicado, bem terrível. Para tentar driblar a insegurança, a categoria se une através de grupos de mensagens. Durante todo o dia, eles trocam informações sobre ocorrências, regiões perigosas e sinalizam quando estão em perigo. Os motoristas afirmam que acabam sendo alvo fácil de bandidos porque os aplicativos não têm critérios para aceitar clientes. Qualquer pessoa que se cadastra pode solicitar uma corrida. Hoje, para você ser motorista por aplicativo, não só seus documentos como identidade, mas antecedentes criminais, dentre outros documentos, é um critério muito grande. Hoje, para uma pessoa ser passageiro de qualquer aplicativo de mobilidade, basta fazer um cadastro, certo? No máximo, algumas empresas ela faz uma consulta em SPC Serasa, não faz uma pesquisa mais aprofundada. Outra medida de segurança que acaba também gerando prejuízo para esses trabalhadores é o cancelamento de corridas que partem ou que têm como destino regiões da cidade que os motoristas consideram perigosas. Se os cancelamentos são recorrentes, um motorista pode ser banido do aplicativo para o qual presta serviço. E nesse período de pandemia, com dificuldades financeiras, motoristas se viram para se proteger da violência e garantir os empregos. Saímos e não sabemos que chegamos. Toda vez é isso, só pedindo a entrega na mão de Deus mesmo, porque qualquer um é suspeito. Qualquer tipo de situação que haja com o motorista, vá até a delegacia, faça o boletim de ocorrência, porque tudo isso serve de base para que a gente possa melhorar lá na frente. Olha, 3 suspeitos de envolvimento na chacina do Jardim Santo Inácio morreram ainda em 2019, 2 deles em confronto com a polícia, e um 4º foi preso. Com relação à insegurança citada pelos motoristas de aplicativo, a Secretaria da Segurança Pública informou que contabiliza os casos registrados nas delegacias e, por isso, ressalta a necessidade do registro das ocorrências. Em nota, a Uber disse que segurança é prioridade e que foi anunciada recentemente a introdução da checagem de documentos de usuários. Disse também que o aplicativo permite que solicitações de viagem sejam canceladas por motoristas, sinalizando o motivo de segurança sempre que não se sentirem confortáveis. O aplicativo 99 informou que investiu esse ano mais de 35 milhões em ferramentas e sistemas de proteção e que isso resultou na redução de 22% das ocorrências graves registradas na plataforma. Moradores de alguns bairros aqui de Salvador, por onde vai passar o VLT, que vai substituir os trens do subúrbio, estão preocupados, porque vão acontecer desapropriações por causa dessa obra. Muitos já receberam visitas de engenheiros e tiveram as casas medidas e demarcadas. Eles estão muito angustiados, sem saber para onde vão no futuro. Dona Ana Lúcia cuida da casa com muito zelo. Afinal, é o único bem que ela possui. São 40 anos morando nesse lar que construiu junto com o marido, que já se foi, deixando a casa para ela e os 2 filhos. O que Dona Ana Lúcia não esperava era a visita de um grupo de engenheiros. Eles avisaram que daqui a um tempo ela vai precisar sair dessa casa. Preocupada, né? Preocupadíssima. 40 anos aqui, os vizinhos, tudo, você vê aí como é os vizinhos, tudo gente boa. Não sei o lugar que eles... vai botar a gente, também tem isso. Nessa visita, os engenheiros deixaram essa marcação na frente da casa de Dona Ana Lúcia e de todas as outras casas vizinhas a dela, às margens do trilho, na Avenida São Luís, em Paripe. Nesse local vai passar um trecho do VLT e os engenheiros que visitaram os moradores são da empresa que faz parceria com o governo do estado para executar a obra. Todas essas casas que foram demarcadas devem ser demolidas com o avançar das obras. O processo de desapropriação começou justamente com essa visita dos engenheiros, que mediram a área construída das casas. Quem vive aqui agora está preocupado com o futuro. A gente ficou preocupado, porque eles não dão solução, não dão nada, só vem aqui, entra e sai, não fala nada. Porque como eles fizeram em outro lugar, a mesma coisa eles vão fazer aqui. E a gente vai ficar como? Eu com 3 filhos, vou para onde? Os moradores desta outra rua, da Avenida Olindina, também receberam a visita dos engenheiros responsáveis pelas obras do VLT. As famílias que vivem nessas casas que foram demarcadas foram avisadas de que vão precisar sair e recomeçar a vida em outro lugar. Dona Lindaura e seu Abelardo moram nesta casa há mais de 30 anos. Os filhos foram criados aqui e o lar hoje é a segurança que o casal tem. A notícia de que também vão precisar sair
trouxe inúmeras incertezas para eles. E nós pensamos, né, que poderia ficar aqui até Jesus levar. Só está num lugar tranquilo aí, de repente vai sair, não encontra um lugar bom para morar. Fomos em busca das respostas junto ao secretário de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, Nelson Pellegrino. Ele explicou que até o momento, 449 casas devem ser desapropriadas ao longo do trecho de 24 quilômetros do VLT, entre o bairro do Comércio, em Salvador, e a Ilha de São João, em Simões Filho. Essas desapropriações e indenizações devem seguir o cronograma das obras, previstas para ter início em fevereiro de 2021. O valor a ser pago para os proprietários dos imóveis vai ser fruto da avaliação dos engenheiros e da negociação entre o Estado e a população afetada. No caso do trecho de Paripe, os moradores devem ser indenizados com o valor correspondente ao que foi gasto para construir as casas no local, onde o terreno hoje pertence ao Estado. Nosso objetivo principal é que essa indenização seja assistida, é o melhor caminho, justamente para que a pessoa, ao receber a sua indenização, possa adquirir um outro imóvel. Nós estamos fazendo pesquisa de mercado, estamos discutindo, inclusive, em alguns casos, a possibilidade até de fazer alguma coisa pelo Minha Casa Minha Vida, a construção de unidades pelo Minha Casa Minha Vida. Isso poderia, inclusive, eventualmente implicar até algum tipo de aluguel social nesse período. Então, nós estamos estudando qual é a melhor solução, a solução menos impactante. Essa notícia da desapropriação pegou seu Evandro de surpresa. No imóvel, além da moradia, ele também construiu a mercearia que sustenta a família. São mais de 20 anos de trabalho e mesmo sabendo que será indenizado ao sair de casa, ele teme que o valor a ser pago não seja suficiente para o recomeço. Só fizeram me dizer que eu não vou ficar no prejuízo. Eu moro aqui há uns 40 anos. Tanto fiquei nervoso, com minha esposa ficou nervosa também. Fazer o quê? Agora está na mão de Deus. Olha, o Ministério Público da Bahia diz que é contra a desapropriação das casas porque o valor da indenização a ser paga às famílias não corresponde ao valor de mercado. E diz também que poderá entrar com uma ação contra o Estado. A promotora Hortência Gomes Pinho fala sobre a situação com a gente. O mais injusto é que o valor da indenização não contempla o valor de mercado, o trabalho embutido, a posse do terreno e daí impossibilita que a família adquira um outro imóvel no mesmo território. Então, o Ministério Público tentou uma solução dialogal com o Estado, não sendo possível, teremos que realmente bater as portas do Judiciário com uma ação que estaremos propondo hoje. Bom, vamos voltar à sede da Polícia Federal. Adriana Oliveira é uma das repórteres que hoje acompanha a 6ª e 7ª fases da Operação Faroeste. Oi, Adriana. Oi, Jéssica, nessas novas etapas da Operação Faroeste, que deu início em novembro do ano passado, está envolvendo altos integrantes do Ministério Público Estadual e também da Secretaria de Segurança Pública. Hoje foi afastado o secretário de Segurança Pública, Maurício Teles Barbosa. Agora há pouco, o governo do Estado, através da Secretaria de Comunicação, confirmou que esse afastamento é pelo período de um ano. 36 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos aqui em Salvador, mas 3 cidades do interior, entre elas Catu e também no Distrito Federal. Aqui em Salvador, agentes da Polícia Federal estiveram na casa do secretário de Segurança Pública, que fica no bairro de Patamares. Também os agentes estiveram em outro imóvel do secretário, que fica no litoral norte, fica em Sauípe. Materiais foram apreendidos e tudo que está sendo recolhido, os malotes, estão sendo trazidos aqui para a Polícia Federal. Também foi afastada hoje a chefe de gabinete, a delegada Gabriela Macedo, mas o governo do Estado ainda não informou por quanto tempo que a delegada ficará afastada. Até já, Jéssica. Até daqui a pouco, então, Adriana Oliveira acompanhando estas informações. A gente sabe que esses afastamentos, não só do secretário da Segurança Pública, mas outros servidores também, são medidas cautelares, aí, alternativas à prisão preventiva. Medidas que existem para garantir o andamento do processo. Então, o que acontece? Para que não haja risco à perda de prova, por exemplo, ameaça à testemunha, enfim, algumas medidas podem ser adotadas. Ou prisão, ou, nesse caso, afastamento das funções. Já já a gente vai falar mais sobre esse assunto
volta aqui no Bahia Meio-Dia. Quero trazer pelo menos uma boa notícia para a gente respirar aqui, os motoristas respirarem nesse fim de ano de 2020. O IPVA vai ter uma redução de 5% para automóveis aqui no estado em 2021. Então, já que é boa notícia, deixa eu chamar a Wanderson Nascimento. Vai estar de máscara, não pode sorrir, mas vai sorrir com os olhos, trazendo essa informação aí para os motoristas da Bahia. Oi, Wanderson. Oi, Jéssica. Pois é, dá até um alívio, né? A gente tem falado tanto sobre aumentos, agora tem uma redução aqui para passar para quem está acompanhando a gente em casa, essa redução no IPVA a partir do ano que vem em 5%. É redução para carro pequeno, né? Carro de passeio, como a gente chama. Mas outros tipos de veículos também terão redução, só que um pouco menor. Por exemplo, redução para moto de 1,7%, caminhão 1,8%, utilitários 4,7%. Em média, aí, uma redução de 3,2% em comparação ao ano anterior, ao ano passado. A portaria com esses novos valores para o IPVA de 2020 será publicada no Diário Oficial de amanhã. E o pagamento do imposto em cota única, a gente sabe que todo ano acontece isso, até o dia 10 de fevereiro, garante um desconto também de 10% ao contribuinte. Ou seja, carro pequeno, que é o carro de passeio, né, o carro mais comum, tem 10% para quem pagar a cota única, ainda mais 5% da redução do IPVA do ano que vem, viu, Jéssica? Então, essa informação de redução, mas não dá para ficar muito alegre não, que daqui a pouco eu volto para falar sobre aumento. Eu conto do que já aqui no Bahia Meio-Dia, Jéssica. Obrigada, Wanderson, pelas informações. Olha, no próximo bloco tem novas informações da operação da Polícia Militar no bairro da Fazenda Grande do Retiro, uma operação de combate ao tráfico de drogas. Também a gente traz mais detalhes das 6ª e 7ª fases da Operação Faroeste, deflagradas hoje. A Polícia Federal investiga suposto esquema de vendas de decisões judiciais realizado por juízes, desembargadores da Bahia e que teria participação de servidores de outros poderes. Um dos alvos das operações hoje é o secretário de Segurança Pública do Estado, Maurício Barbosa, está afastado aí por um ano. Vamos trazer também informações sobre a novidade no aeroporto de Salvador, que está passando por um teste do projeto piloto do governo federal para embarque aéreo com uso de reconhecimento facial. Quer dizer, uma novidade aí para os aeroportos, principalmente o aeroporto aqui da capital baiana, a utilização de reconhecimento facial a partir da base de dados que o governo possui, né? Agora há pouco, Giana Matiasi já trouxe as primeiras informações, já vai detalhar para a gente aqui, por exemplo, a base de dados das eleições, né? Da biometria das eleições. Vamos dar uma olhadinha no trânsito nesse momento, 12h23 na Bahia, trânsito tranquilo na Avenida Paralela, também tempo aberto em Salvador. Eu vou para o intervalo e estou voltando já. Fica aqui com a gente. Pode girar a câmera rapidinho antes da gente para o intervalo? Então, aqui, região do Acesso Norte, trânsito fluindo também. Quem chega da cidade, quem chega à cidade aqui pela BR-324 não encontra dificuldades também. Vamos para a Cidade Baixa? Avenida Oscar Pontes, temos aí imagens, não, aqui temos Oscar Pontes, né, com o trânsito fluindo também sem complicações. Eu volto já. Estamos de volta com o Bahia Meio-Dia, agora ao vivo, mais uma vez de Salvador para todo o estado. Eu volto a falar com o Rafael Marques, que está acompanhando aí uma operação no bairro da Fazenda Grande do Retiro e outros bairros, né, da região. Oi, Rafael. Isso mesmo, Jéssica. De volta, atualizando as informações aqui sobre a Operação Coagulação. Começou agora cedo e o comércio funcionando normalmente aqui no bairro. A operação também não afetou o transporte coletivo, os ônibus circulando normalmente aqui no fim de linha. O comando dessa operação passou para a gente agora há pouco uma parcial, né, do que foi realizado agora pela manhã. Foram 122 veículos, entre carros e motocicletas, que foram abordados. 318 pessoas também foram abordadas pelos policiais, que a todo momento estão chegando e saindo aqui desse ponto de encontro, que é o fim de linha do bairro de Fazenda Grande do Retiro. E agora pela manhã nós acompanhamos a movimentação, já que a operação não se restringe apenas ao bairro de Fazenda Grande do Retiro. Há vários bairros aqui próximos e a gente acompanha a movimentação e você acompanha agora na reportagem. A concentração dos policiais aconteceu logo no início da manhã, no fim de linha do bairro. As primeiras viaturas começaram a chegar por volta das 7 da manhã. Foram unidades de área, como da 9ª CPM de Pirajá e Lobato, além das especializadas, da Rondesp, Companhia de Policiamento Ambiental e Esquadrão de Polícia Montada. Mas apesar de toda a movimentação, a circulação dos ônibus não foi afetada. A sensação de segurança trouxe tranquilidade para a população do bairro, que vive assustada. Tá muito perigoso aqui. Então, um dia desse mesmo aconteceu um tiroteio ali embaixo e mataram um rapaz. Os meus patrões comentam sobre as ações que está tendo, as trocas de tiros, tiroteio, né? É que assusta a população e eu também fico assustada, porque eu venho para aqui.
Além do fim de linha, as viaturas foram distribuídas em vários pontos e acesso aos bairros próximos, como o fim de linha de Bom Joá, onde os policiais começaram a abordagem a veículos e motocicletas. De acordo com a Polícia Militar, a Operação Coagulação não tem prazo para acabar. São quase 80 policiais que vão reforçar o policiamento em Fazenda Grande do Retiro e em mais 5 bairros próximos. O objetivo é coibir principalmente crimes violentos, como homicídios, troca de tiros e roubos. Além de tentar capturar criminosos, o objetivo da polícia é apreender armas de grosso calibre. No dia 6 de dezembro, por 23 horas, indivíduos fortemente armados trocando tiros. Houve a sustentação de tiro, quer dizer, por mais de 5 minutos, indivíduos com fuzis, e também 9mm, calibre 38, pistolas. As organizações rivais que disputam o controle do tráfico de drogas na região com registros de muita violência. No dia 23 de novembro, pelo menos 10 minutos de tiroteio foram registrados por moradores do bairro de Fazenda Grande do Retiro. É uma situação de terror, de desespero, durante 2 madrugadas consecutivas. O resultado da noite de terror deixou marcas nas casas dos moradores. Em outubro, os vídeos que circularam nas redes sociais mostraram homens andando nas ruas e fazendo provocações a supostos rivais. Eles vindo lá, eles mesmos, é eles. Testemunhas relataram os momentos de pânico. A gente está tendo praticamente horário para entrar, horário para sair, porque eles andam na rua mesmo, armados, trocando tiro entre eles, com essa ideia de que um quer tomar a boca do outro. Para quem vive aqui, esse reforço do policiamento traz alívio. Muito importante, né? Porque é segurança para a gente, né? Pois é, você que nos acompanha, o bairro de Fazenda Grande do Retiro é realmente um bairro populoso, são mais de 50 mil pessoas que vivem aqui. E a gente frisa os bairros, né? Não só Fazenda Grande do Retiro, onde essa operação acontece. E esse reforço no policiamento ele vai acontecer também, olha só, na região do Alto do Peru, também Bom Joá, Jaqueira do Carneiro, na região da Avenida São Martins, São Caetano, Gomeia e Marotinho. Então, são várias equipes, como a gente já acompanhou na reportagem, que estarão aí por tempo indeterminado realizando esta operação e também, claro, abordagens em vários pontos aqui. O objetivo é justamente evitar crimes violentos, como roubos, homicídios e também apreender armas que constantemente, segundo a polícia, confrontos vem acontecendo aqui nessa região. Com você, Jéssica. Obrigada, Rafael, pelas informações. Olha, a gente segue acompanhando essa segunda onda da Covid-19 aqui, sem ter saído da primeira. Camila Oliveira, boa tarde. Como é que estão nossos números? Boa tarde para você, Jéssica. Boa segunda-feira para todo mundo. Vamos passar aqui o olho nas informações do último boletim da CESAB. Nas últimas 24 horas, nós tivemos aqui na Bahia 1.196 casos confirmados. Já passamos, então, de 444.661 casos confirmados. Só que eu quero destacar o seguinte, Jéssica, a gente percebe que é um número bem menor do que a gente vinha registrando nos boletins da CESAB. A gente tinha, em média, mais de 3 mil casos por dia. É porque, durante o fim de semana, normalmente, a gente tem essa redução mesmo dos números para serem confirmados. Nas 24 horas, tivemos 21 mortes, já passamos, então, são 8.610. Falando da média móvel, que é a comparação dos dados de agora com os últimos 14 dias, no dia 30 de novembro, a gente tinha aqui 2.392 casos em média sendo confirmados por dia. Agora a gente tem alta aí de 29%. Em relação às mortes, a média móvel indica que nós estamos em 35% de alta. É realmente muito alarmante essa informação. Falando aí dos dados que estão próximos a você, Jéssica, também número de ativos. Nesse momento, então, na Bahia, com a Covid-19, a gente tem 11.578 pessoas, é muita gente com o novo coronavírus. A ocupação de leitos de UTI, Jéssica, você pode dizer aí, então, na Bahia, 77%, né? Em Salvador? 75%. Temos números altos também de ocupação. Lembre-se que, por exemplo, em Salvador estava se trabalhando aí com 60% como um número confortável, que acima disso a gente precisaria de outras medidas e a gente tem visto algumas dessas medidas endurecendo, como, por exemplo, no fim de semana, Rio Vermelho e Itapuã tiveram seus estabelecimentos comerciais com portas fechadas a partir das 5 da tarde. Novos leitos de UTI estão sendo abertos também, né, Camila, para dar conta dessa quantidade de casos novos que estão aparecendo.
Sobre isso, então, Jéssica, a gente vai falar agora, vou vir até aqui. Pessoal, a gente segue de olho nessa questão da ocupação dos leitos, porque com o crescimento do número de casos, claro, cresce também a necessidade de internamento de pacientes com Covid-19. Então, vou mudar aqui de tela, ó, para a gente acompanhar essa questão dos leitos aqui na Bahia. Tem hospitais aqui de Salvador que já estão numa situação muito crítica, que não tem mais vaga nas enfermarias. São esses aqui na tela. O Instituto Couto Maia, que é referência para o tratamento de Covid-19, já está com 100% de ocupação dos leitos clínicos. Mesma situação do Hospital de Campanha Covid-19 Itaigara Memorial, assim como o Hospital do Subúrbio, que está com 100% também dos leitos clínicos para adultos ocupados. E esse Meditower, que é particular, está com 93% de ocupação, só tem uma vaga na enfermaria para adulto nesse momento. E falando sobre as UTIs, olha aqui, o Hospital Municipal de Salvador está com 90% de ocupação, esses dados coletados hoje de manhã, segunda-feira, só tem 2 vagas disponíveis. Sagrada Família com 5 vagas disponíveis, 88% de ocupação. No Espanhol, que também é referência, 80% de ocupação. E o Meditower com 80% de ocupação. Olha, o secretário Léo Prates, o secretário de Saúde aqui da capital, anunciou hoje que vão ser abertos mais 26 leitos clínicos, ou seja, leitos de enfermaria para o tratamento da Covid-19 aqui na capital, no Hospital Salvador, que fica no bairro da Federação. E o secretário de Saúde do Estado, Fábio Vilas Boas, também já anunciou a necessidade de abertura de novos leitos. Então, nessa segunda-feira, 20 novos leitos vão ser abertos no Hospital Espanhol. A gente segue, Jéssica, acompanhando, porque, como você disse, com o aumento desses números, também cresce a necessidade por leitos, tanto de enfermaria como também de UTI, para o tratamento dessas pessoas doentes. Obrigada, Camila. Vamos voltar a falar da Operação Faroeste. Hoje foram deflagradas 2 novas fases, da operação, fases que atingem em cheio a cúpula da Secretaria da Segurança Pública do Estado. Juliana Cavalcante. Olha, Jéssica, tem informações detalhadas aqui passadas pela Secretaria de Comunicação da Procuradoria-Geral da República, que diz o seguinte, que com o aprofundamento das investigações e deflagração de outras fases da Operação Faroeste pelo Ministério Público Federal, foi descoberto também aí o envolvimento de integrantes do alto escalão e servidores do Ministério Público do Estado da Bahia e também da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, além de advogados, que até o momento foram tomadas várias medidas cautelares, como prisões temporárias e preventivas, buscas e apreensões, afastamento de funções públicas, quebras de sigilo bancário, fiscal e telemático de diversos alvos. As investigações apontam, de acordo com a Procuradoria-Geral da República, a existência de uma engrenagem criminosa com várias ramificações, com a participação de dezenas de pessoas e a possibilidade de envolvimento de autoridades da alta cúpula do poder público aqui da Bahia. Aqui na nota da PGR ainda diz o seguinte, que a pedido do Ministério Público Federal também foram autorizados o afastamento de 7 investigados das funções públicas pelo prazo de 1 ano a partir de hoje. Os requerimentos para que a Secretaria da Segurança Pública e a Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público da Bahia apresentem em 30 dias as informações e documentos solicitados aos investigadores. Isso é o que diz a nota da Procuradoria-Geral da República enviada para a gente, Jéssica. Obrigada, Juliana. Quem também acompanha aí desdobramentos dessa Operação Faroeste é Adriana Oliveira. A gente volta a estabelecer contato com ela. Adriana. Aqui, neste momento, deu uma diminuída a movimentação na Polícia Federal, porque a movimentação foi intensa durante toda a manhã. Entra e sai de agentes chegando, carregando malotes. Também 2 senhoras que chegaram aqui durante o período da manhã, uma delas por volta do 15 para o meio-dia, chegando na viatura da Polícia Federal, e elas traziam, além de bolsa, também traziam uma mala e foram escoltadas por agentes até ter acesso à área interna aqui da PF. A PF que cumpriu 36 mandados hoje aqui em Salvador, também mais 3 cidades do interior, e entre esses mandados, 2 foram cumpridos na casa do secretário de Segurança Pública, Maurício Teles Barbosa. Aqui em Salvador, na residência dele no bairro de Patamares, os policiais estiveram lá
e saíram da casa dele em Patamares, levando malotes, e também estiveram em outra residência do secretário, que fica no litoral norte, em Sauípe, onde também recolheram mais material e trouxeram para aqui. O secretário Maurício Barbosa, que foi afastado por 1 ano, vai ser substituído pelo subsecretário, que é quem assume a pasta, o Ari Pereira de Oliveira. Informações divulgadas agora há pouco pela Secretaria de Comunicação do Governo, e também pelo mesmo período fica afastada a delegada que era considerada o braço direito de Maurício Barbosa, a delegada Gabriela Macedo, chefe de gabinete, também já há alguns anos na Secretaria. Maurício, que já estava na Secretaria no comando da SSP desde 2011. Jéssica. Obrigada, Adriana, pelas informações. Então, todos os alvos dessa operação nesse momento estão na condição de investigados. Não tem nenhuma condenação, apesar da gente ter aí mandados de prisão sendo cumpridos. Mas essas prisões, esses afastamentos, são todos antes de condenações para garantir o andamento do processo. Então, quando essas prisões são autorizadas ou esses afastamentos são autorizados, por exemplo, o ministro Og Fernandes, do STJ, ele precisa ter 3 elementos, que são indícios de materialidade, ou seja, de que um crime aconteceu, indícios de quem cometeu esse crime, né, de quem são os investigados, e precisa também ter uma garantia de que essas medidas precisam ser tomadas para impedir, por exemplo, destruição de provas, ameaça de testemunhas, risco de fuga. Então, esses 3 elementos precisam estar contidos para que esses mandados aí sejam autorizados, seja o de prisão, seja o afastamento desses investigados. Olha, 25 trabalhadores foram resgatados de um trabalho análogo a condições de escravidão em garimpos de ametista no município de Centro-Sé, na Bahia. Vou voltar a falar com o Wanderson Nascimento sobre essa notícia absurda que a gente ainda traz no ano de 2020. Wanderson. Ô, Jéssica, presta bem atenção como eles trabalhavam, né? Porque eram 5 garimpos diferentes, alguns até com 60 metros de profundidade, um prédio mais ou menos aí de 15, 16 andares. Sabe como eles desciam para esses poços aí de garimpo? Amarrados numa corda pelas pernas e um cabo de aço com 2 argolas. Eles se seguravam com os braços mesmo para poder não cair de uma altura de 60 metros. Essa operação aconteceu em Centro-Sé, em 5 empresas diferentes, trabalho dos auditores fiscais do trabalho, com Defensoria Pública também, com Polícia Federal, Ministério Público Federal. Além disso, Jéssica, eles também não tinham EPIs. Aliás, quem tinha EPI é porque tinha comprado do próprio bolso, e a investigação mostrou que onde eles moravam também, está aí a foto agora para você ver, locais completamente improvisados, né? Cobertura de madeira, lona pelo chão, não tinha banheiro nem onde eles trabalhavam, nem onde eles moravam. Eu falei agora há pouco por telefone com o Diego Barros Leal, ele é auditor do trabalho, né? Ele é auditor fiscal do trabalho, ele confirmou a situação realmente degradante que os trabalhadores se encontravam, não tinham contrato trabalhista, não tinha plano de saúde, não passaram por nenhum tipo de treinamento. Ele confirmou que os garimpeiros irão responder por um crime federal, isso é um crime federal, então através do Ministério Público Federal, e também através do Ministério Público do Trabalho, que vai entrar com ação civil pública contra os garimpeiros por danos morais coletivos. Jéssica. Obrigada, Wanderson. Olha, hoje o aeroporto de Salvador passa por um teste do projeto piloto do governo federal para embarque aéreo com uso de reconhecimento facial. Eu volto a falar com Giana Matiasi, que agora sim vai explicar para a gente os detalhes, né, desse teste que está sendo feito. Oi, Giana. Oi, Jéssica, é isso aí. Quem topar participar, né, desses testes vai fazer, o check-in vai entrar, na verdade, no avião através dessa máquina aqui, ó. Essa máquina faz o reconhecimento facial da pessoa e assim ela não precisa apresentar o documento para a equipe, né, que estiver aqui no local. Mas quem vai explicar melhor esse funcionamento para a gente é o Luciano Cunha, ele que é o gerente do projeto do SERPRO, né, que é o Serviço de Processamento de Dados do Governo. Boa tarde, Luciano. Explica para a gente como é que funciona esse sistema. Bom, o passageiro, ao chegar ao check-in, ele vai ser convidado a participar do projeto desde que ele tenha a sua biometria registrada na CNH ou no TSE, né? E ele, tendo essa confirmação, ele fará o check-in normalmente, depois ele fará um consentimento junto à LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, e depois é feito o reconhecimento biométrico do passageiro. Então ele pode estar apto a embarcar sem necessidade de apresentar documento. Ele pode se dirigir aqui ao e-gate na hora do embarque, ele simplesmente mostrará o cartão de embarque e terá a sua face será o seu documento, né? Será reconhecido perante as bases governamentais. Por que isso traz mais segurança e também mais agilidade?
Você evita aí as situações que ocorrem como falsificação de documento, pessoas que utilizam cartão de embarque de outros para embarcar, pode acontecer, né? E aí a ideia é que nós possamos trazer ao cidadão e aos aeroportos, às empresas aéreas, mais segurança e agilidade no processo. Isso está em fase de testes, como a gente explicou, vai até março, mas a ideia é implantar esse sistema nos aeroportos de todo o Brasil, né? Exatamente. Após finalizar os testes, o governo vai apurar os indicadores e está montando, na realidade, já a estratégia para a implantação nos todos os aeroportos comerciais brasileiros. Uhum. Uma coisa importante é que, se a polícia quiser, ela pode também utilizar esse sistema, caso alguém tente embarcar com mandado de prisão, por exemplo. Sim, pode ser. É uma regra de negócio que a polícia pode utilizar. Aí fica facultado a polícia utilizar ou não. A Polícia Federal, exemplo da Vigiagro, da Anvisa, eles são participantes do projeto, né? Existe um back-office de fiscalização e acompanhamento dos passageiros que vai ser implementado brevemente no país também. Luciano, muito obrigada pelas suas informações. Olha, Jéssica, esse sistema ele já funciona em aeroportos da Espanha, dos Estados Unidos e até do Uruguai. E agora, então, está em fase de testes para ser usado aqui no Brasil também. Eu volto contigo. Obrigada, Giana, pelas informações. Camila Oliveira, tivemos mais um fim de semana marcado por acidentes aqui na capital baiana? Infelizmente, eu vou contar agora para vocês, olha, foi um fim de semana com 25 acidentes somente aqui em Salvador. Um fim de semana também com homenagens a Santa Luzia, padroeira dos olhos, e também de prisões na região metropolitana. Confira aí no nosso giro em Bahia em 1 minuto. Uma mulher foi presa no sábado com uma submetralhadora em Camaçari, na região metropolitana. Além da submetralhadora, a polícia disse que encontrou com ela munições e cocaína. A mulher foi presa em flagrante. Um homem que tinha desaparecido durante um passeio de caiaque com os amigos em Caravelas, no extremo sul do estado, foi encontrado morto neste domingo. Djean Avelar, de 39 anos, foi prestar socorro ao primo quando acabou se afogando. O fim de semana foi de muitos acidentes em Salvador. De sexta-feira até a manhã de hoje, a Transalvador registrou 25 acidentes com 16 vítimas. Um dos acidentes foi em Patamares. Uma moto foi atingida por um carro. Testemunhas contaram que o motorista do carro estava com sinais de embriaguez. E ontem, 13 de dezembro, foi dia de Santa Luzia, protetora da visão. Em Salvador, por conta da pandemia, a quantidade de pessoas que podiam entrar na igreja dedicada à santa foi limitada. Mesmo assim, os fiéis compareceram e cumpriram os protocolos de segurança. O ritual de lavar os olhos com a água da fonte que fica na igreja também foi mantido. É isso, aqui você fica bem informado no Bahia Meio Dia sobre o que acontece na capital, também no interior. E já eu volto com a participação do pessoal nas redes sociais, Jéssica. Obrigada, Camilinha. Até daqui a pouco. Olha, vou falar com o Wanderson Nascimento mais uma vez. Você costuma fazer a travessia Salvador-Mar Grande pelas lanchinhas? Pois a partir de hoje, novo valor, né, Wanderson? Já está mais cara, né? Eu falei agora há pouco da redução do IPVA, mas disse que não dava para comemorar muito, exatamente por isso, que já tem esse aumento aí na lanchinha para quem faz Salvador, Mar Grande. É nosso destaque hoje do portal g1.com.br/Bahia. Entra lá para ficar muito bem informado, mas já trago aqui o detalhe, olha, de segunda a sábado a tarifa aumentou de R$ 5,60 para R$ 6,10. Segunda a sábado. Domingos e feriados, a tarifa passa de R$ 7,40 para R$ 8,20. No ferry também teve aumento para alguns tipos de veículos, mas para carro de passeio, carro pequeno, até carro maior e pedestre não teve aumento no sistema Ferryboat, mas você entra lá no nosso portal g1.com.br/Bahia, que você tem todas as informações, a nova tabela de preços do sistema Ferryboat e também, né, esse esquema aí da lanchinha que já começou a valer a partir de hoje, viu, Jéssica? Obrigada, Wanderson. Deixa eu dar uma olhada aqui nas redes sociais, #TamoJuntoBMD, como você participa aqui. Quais são os assuntos mais comentados hoje, Camila? Pessoal, falando da pandemia do novo coronavírus ainda, Jéssica, essas informações sobre a Covid são importantíssimas, porque tem muita gente achando que não pega ou que o vírus já acabou. Cuidem-se, é o que traz aqui o Anderson Cútalo. Eu não sei como é que anda as redes sociais de vocês, nas minhas, parece que a vacina já chegou. Tem um monte de gente já reunido, fazendo festa, comemorando pré-natal, né? Pré-natal não na gestação, mas um Natal antecipado com os amigos, assim, sem máscara, aglomerados. Quer dizer, a vacina já chegou nas redes sociais. Por aqui ainda não, né, Camilinha?
Exatamente. Luan Bellon traz esses números, é o reflexo do relaxamento devido às eleições. Liberou tudo para viabilizar as campanhas e agora que passou as eleições, estamos colhendo os frutos da irresponsabilidade dos políticos. Não dá só para punir os políticos nesse caso, né? Porque muita gente compareceu às reuniões dos políticos. Mostramos quantas vezes aqui. Festas. As cidades em micareta, né? Os políticos ali liderando, sim, precisam ser responsabilizados. Mas a população que seguiu, mesmo sabendo, estando informada, pelo menos você que assiste a Bahia Meio-Dia, sabe exatamente como é o panorama da pandemia, né? Ovídio Júnior. A cada dia, aumento de casos e de mortes, leitos lotados, nenhum plano de vacinação concreto para nós brasileiros. Mesmo assim, as pessoas insistem em não usar máscara. Terrível, né? O vídeo com tanta informação, na era da informação, as pessoas até têm acesso, mas não colocam em prática. Paulo Miranda. Um outro assunto aqui, também trazido pelo Bahia Meio-Dia. Interessante que essas obras não incomodam o rico, o pobre que tem que sair do lugar que aprendeu a amar. Falando sobre a questão da desapropriação para as obras do VLT, né, Jéssica? Verdade. Obrigada, Paulo, por sua participação aqui no Bahia Meio-Dia. E quem mais está falando aí? Tem muita gente comentando também essa Operação Faroeste. Já vi algumas coisas. Bom, aqui trabalho análogo também, Tiago Gonçalves. Isso, o trabalho análogo à escravidão é muito comum na Bahia. Infelizmente, é uma realidade que muitos baianos estão sujeitos a passar para não morrer de fome. Obrigada, viu? É triste, né? Lizia, se autoridades da nossa justiça estão envolvidos em escândalos de corrupção, podemos esperar verdadeiramente da justiça desse país? Até quando? É triste, né? Dá uma angústia e o tamanho dessa operação, cada fase que vai chegando, os nomes que vão aparecendo, né? As pessoas aí que estariam envolvidas nesse esquema, isso é estarrecedor. E a gente está aqui acompanhando, né? Trazendo para você, mas pelo menos a operação está acontecendo. Ou seja, investigações acontecem, isso é o mais importante, que haja punição para quem for culpado. Obrigada, viu, Camilinha? Daqui a pouco a gente volta a se encontrar. No próximo bloco a gente vai falar mais aí dessas novas fases da Operação Faroeste. Hoje a gente acorda, né, com esta notícia do afastamento do secretário de Segurança Pública da Bahia, Adriana Oliveira. Afastamento de Maurício Teles Barbosa, secretário de Segurança Pública desde 2011, será por um ano. Informação divulgada agora há pouco pelo governo da Bahia. E o braço direito dele, a delegada Gabriela Macedo, também foi afastada e já tem nome de quem vai substituir. É o subsecretário Ari Pereira de Oliveira. Já, mais informações, Jéssica. Obrigada, Adriana Oliveira. Então, já a gente traz essas informações. A gente também vai mostrar outros flagrantes de aglomeração. Quer ver a situação ontem, à tarde, no terminal marítimo de Barra Grande, Península de Maraú? Essa foto aí mostra bem, parece foto pré-pandemia, mas infelizmente foi do fim de semana. A passarela do terminal lotada e com muita gente sem máscara. Os números do coronavírus subindo e as pessoas aglomerando cada vez mais. Volto já, depois do intervalo. Fica comigo. Volta com Bahia Meio-Dia, trazendo informações sobre vacinação contra a Covid-19. Hoje, pela manhã, o prefeito de Salvador, Semineto, disse durante uma coletiva para a imprensa que já existe um plano de imunização aqui para a capital baiana e que, se for necessário, vai usar recursos da prefeitura para comprar a vacina. Ouça o que ele disse. Nós aqui não vamos ficar de braços cruzados esperando o governo federal fazer o que já devia ter feito. Por isso mesmo, a Secretaria de Saúde começou a desenhar o Plano Municipal de Imunização, que vai permitir toda uma estratégia rápida e eficaz de aplicação da vacina quando ela chegar, assim como, nos últimos dias, depois de um comando que eu dei, o secretário Léo Prates intensificou o diálogo com as principais instituições que estão, nesse momento, produzindo a vacina no mundo inteiro. Disse semana passada e repito hoje, se o volume assegurado pelo governo federal não for suficiente para imunizar todos, ou se o tempo for aquém do desejado, nós vamos correr atrás para que a prefeitura faça, com recursos próprios, o seu esforço e possa também ter acesso à vacina.
Olha, deixa eu pedir desculpa só, que essa, na verdade, foi uma fala da semana passada sobre a vacina. Veja, inclusive, que o prefeito eleito, Bruno Reis, está, inclusive, acompanhado do prefeito. Ele, na semana passada, foi diagnosticado com Covid-19 e está em isolamento. Então, essa fala não é de hoje. Quando você tiver, Glauber, a nova fala, a gente traz aqui, tá certo? Eu volto a falar com a Adriana Oliveira, acompanhando desdobramentos da Operação Faroeste, 6ª e 7ª fases deflagradas hoje. Oi, Adriana. Pois é, nessas duas novas etapas, Jéssica, você aí de casa, isso envolve integrantes do alto escalão do Ministério Público Estadual e também da Secretaria de Segurança Pública, além de advogados. 7 pessoas foram afastadas do serviço público, entre elas o secretário de Segurança Pública, Maurício Teles Barbosa, que ocupava o cargo desde 2011. E a delegada, que é considerado o braço direito dele, a delegada Gabriela Macedo, chefe de gabinete, também foi afastada pelo mesmo período. Já tem o nome do substituto da pasta, que é o subsecretário, que também está desde o início, pelo menos desde 2013, que ele é o subsecretário da Secretaria de Segurança Pública. Ele assume a pasta oficialmente, então ele é o Ari Pereira de Oliveira, é o nome do secretário que vai comandar a pasta a partir de agora. Ele está exatamente há 13 anos como subsecretário. Agora, a gente também tem informações e imagens dos agentes, que os agentes estiveram cumprindo hoje 36 mandados de busca e apreensão, 2 deles em casas, em imóveis do secretário Maurício Teles Barbosa. Um deles aqui em Salvador, no bairro de Patamares, e o outro foi no litoral norte, em Sauípe. Malotes foram recolhidos pelos agentes federais e trazidos aqui para a Polícia Federal, onde durante toda a manhã foi intensa movimentação, não só de policiais federais chegando com esses malotes, mas também de advogados. E 2 senhoras, que podem ser as desembargadoras que tiveram a prisão temporária decretada, também podem já estar aqui, porque a gente acompanhou a chegada de 2 senhoras durante a manhã, que chegaram com bolsas e também trazendo uma mala e escoltadas por agentes federais. A Operação Faroeste, que é para combater a venda de sentenças, já está rolando desde novembro do ano passado. Jéssica. Obrigada, Adriana, pelas informações da sede da Polícia Federal. A gente volta à sede da Secretaria da Segurança Pública, né, que foi um dos alvos da operação da PF. Juliana Cavalcante está por lá. Juliana, como é que está a movimentação por aí? Olha, Jéssica, movimentação bem diferente agora nesse início de tarde, né, do que foi aqui durante o período da manhã. Policiais federais chegaram aqui na sede da Secretaria da Segurança Pública, no edifício 2 de julho, no CAB, por volta das 6 da manhã. Muitos policiais. Eles passaram horas aqui fazendo, né, buscas de material, documentos que foram levados em malotes pelos policiais, colocados em carros e aí sim conduzidos aí para a sede da Polícia Federal no Itaigara, de onde a Adriana Oliveira falou com a gente agora ao vivo. Além aqui da Secretaria de Segurança Pública, ainda no CAB, só que na sede do Tribunal de Justiça, policiais federais também estiveram por lá. Nós passamos a manhã acompanhando essa movimentação dos policiais federais e percebemos que no TJ, pelo menos 15 policiais federais saíram levando malotes e outros objetos e colocaram em pelo menos 5 carros e também saíram em direção à sede da PF no bairro do Itaigara. Jéssica. Obrigada, Juliana, pelas informações. Bom, da sede da SSP, vamos voltar para a nossa redação. Wanderson Nascimento está sempre monitorando o que está acontecendo de importante e vai trazer para a gente aí uma imagem chocante, né? Há pouco estava Camila Oliveira mostrando o aumento dos números de Covid, os leitos de UTI com ocupação acima de 70% e as pessoas seguem vacilando, né, Wanderson? Tem muita gente que parece que não está muito preocupada não com a pandemia, hein, Jéssica? Temos fotos aí registradas de ontem à tarde no terminal marítimo de Barra Grande, na Península de Maraú, fotos tiradas pelos moradores que, claro, estão preocupados. Eles contaram para a gente que todo fim de semana acontece exatamente a mesma coisa, sábado e domingo. Olha só como é que estava o terminal marítimo ontem à tarde. Gente aglomerada, sem distanciamento e dá para perceber que quase ninguém, ou ninguém na verdade, eu não vi ninguém nessa foto utilizando máscaras. Os moradores estão preocupados
Em nota, a Prefeitura disse que vai aumentar a fiscalização para evitar essas aglomerações. E o começo da semana foi movimentado aqui no estado e, claro, que no Bahia Meio-Dia também. A gente começa falando sobre o combate ao tráfico de drogas. Policiais militares ocuparam o bairro de Fazenda Grande do Retiro. A operação acontece em outros 5 bairros próximos dessa região. De acordo com a Polícia Militar, a Operação Coagulação não tem prazo para acabar. Ontem fez um ano daquela chacina ocorrida no bairro de Jardim Santo Inácio, aqui em Salvador, em que 4 motoristas por aplicativo foram brutalmente assassinados após uma emboscada. Um caso que marcou toda a cidade e principalmente a categoria, que ainda hoje vive com medo de trabalhar. Saímos e não sabemos que chegamos. Toda vez é isso, só pedindo a entrega na mão de Deus mesmo, porque qualquer um é suspeito. Moradores de alguns bairros aqui de Salvador, por onde vai passar o VLT, que vai substituir os trens do subúrbio, estão preocupados com as desapropriações por causa da obra. Muitos já tiveram as casas medidas e até demarcadas. Preocupadíssima, 40 anos aqui, os vizinhos, tudo, você vê aí como é os vizinhos, tudo gente boa. Não sei o lugar que eles... vai botar a gente, também tem isso. E falamos também sobre o primeiro fim de semana de restrição no horário do funcionamento de bares e restaurantes no Rio Vermelho e em Itapuã, uma medida adotada pela Prefeitura para conter as aglomerações. No Rio Vermelho, o movimento foi bem menor. Já em Itapuã, mesmo fechando mais cedo às 5 da tarde, as ruas ficaram muito movimentadas. E teve muito mais, né? Apenas alguns destaques que tivemos hoje no Bahia Meio-Dia, sempre movimentado e trazendo para que tem casa, né, Jéssica? Tudo o que acontece em Salvador e também no interior do estado. É com você. Obrigada, Wanderson. Se é importante, se mexe com a sua vida, a gente traz no Bahia Meio-Dia. Camila, o que o pessoal está comentando? Afinal de contas, a opinião de quem nos assiste é extremamente importante aqui para nós. Faz parte do debate, né? John William. O Bahia Meio-Dia é construído assim, com as mãos de todos. John William fala, sou motorista de aplicativo, já fui assaltado e noticiado por vocês. A plataforma não nos dá segurança, nem tampouco o poder público. Somos atividades essenciais para a população. Obrigada, John. Os aplicativos disseram que sim, né? Que dão segurança, que estão investindo, que investiram ano milhões. Da chacina. E quem é motorista do dia a dia que sabe, né? O sentimento de insegurança que vive. Guto Bonfim. Boa tarde. O Reino Unido já começou a vacinar. Os Estados Unidos vão começar ainda este mês. Só no Brasil é que esta burocracia política, o povo morrendo todos os dias. Guto, aqui a gente está atrasado, né, nessa negociação, entrando ainda conflitos políticos, né, na prioridade de algumas agendas e não a vida das pessoas em primeiro lugar. Aí está complicado para nós. Gonçalves Dias. Não são só números, são vidas perdidas, famílias chorando e a maioria da população insiste em não se prevenir. Pois é, né, Gonçalves? E a gente tem visto que muita gente que pode estar contaminada não manifesta sintomas. Então, muitas vezes a pessoa nem sabe que está contaminada. Por isso é que a gente precisa manter o isolamento. A gente precisa tratar sempre uns aos outros como se nós ou se o outro estivessem contaminados. A gente não pode permitir essas aglomerações. E a gente sabe que essa galera toda aí vai voltar para casa, às vezes está em contato com pessoas com menos resistência e que podem vir a óbito, né? E vem Natal aí, vem Réveillon. Berna Pessoa, boa tarde, Jéssica e Camila. Estou achando que os humanos não estão tendo um pingo de sentimento com as vítimas da Covid-19 e parentes. Só pensam em distração e festas. Complicado. Pode até pensar na sua distração, né? Desde que não coloque a vida de ninguém em risco. Camila, obrigada mais uma vez aqui. Obrigada, a semana está só começando. Fica com a gente, viu, pessoal? Até amanhã. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde, bom início de semana. Tchau, tchau.